Bora assistir aqui, Ser Talentoso é uma merda, ou o melhor mangá de esporte que ninguém conhece. Isso aqui é um corte da live dos membros, que na live normal o povo só manda vídeo zoado. Agora tá mandando só vídeo filé na live dos membros. Acho que eu fiz, dei um golpe de estado. Agora eu vou postar essa porra aqui, só alguns, tá? Pra não ser muito malvado. Mas, bora ver. Mangás de esporte sempre me cativaram de uma maneira misteriosa. Mesmo que eu seja um completo leigo em qualquer esporte do mundo real. O mais perto que eu já cheguei de gostar de futebol foi curtir a trilha sonora do FIFA Street 2. Mas ver esse tipo de coisa se transformando numa narrativa fantástica, com personagens, arcos, disputas, me hipnotiza de uma forma que eu simplesmente não consigo explicar. Pra tanto que uma das minhas franquias favoritas do cinema é Creed. E às vezes eu fico pensando por qual motivo as narrativas envolvendo esporte em animes e mangás parecem estar sumindo. Quer dizer, eu vivi na época em que Eu já fiz um podcast com o Nash, pô. Caramba, que legal! Que legal, já fiz um podcast com ele, pô. Já fiz um podcast com ele, sabia que eu tava escutando a voz de algum lugar. E ele fez o vídeo de Furikuri que eu assisti também. Caramba, que legal, ele vai gostar desse react. Eu vou postar mesmo no canal secundário. Hajime no Ippo, Kuroko no Basket e Haikyuu eram febre. Sabia que tava reconhecendo a voz de algum lugar. Hoje em dia, o máximo que a gente tem é PNG Lock, onde eles colocaram todo o orçamento do anime nos 2 últimos episódios. Pô, gastaram a grana toda contratando o Zeke e o Furlan pra divulgar o anime? Só que é mais do que isso. Às vezes, parece que a visão das pessoas sobre esse gênero se resume àquela narrativa de superar os limites, chegar nas nacionais com o poder da amizade. Algo que foi tão consolidado em Slam Dunk, que é sim muito bom, mostrando uma visão até bem realista do basquete, ao mesmo tempo que mostra o quanto se esforçar em prol de um objetivo constrói o seu caráter. Apesar de no início Sakuragi ser simplesmente insuportável, mas ele é adolescente, e é adolescente insuportável mesmo. Eu sinto falta desse gênero explorando outras facetas do esporte, mostrando modalidades diferentes e até mesmo mesclando esse gênero com outros, como Anouts, Ashita no Joe, Rio, Kokou no Hito, Hikudo, Ping Pong The Animation, Blue Box, Run of the Wind, apesar desse último achar meio chato, sei lá, até Ballroom e Yokoso tá valendo. Animes que exploram o esporte para além do amizade, esforço e vitória. Histórias que mostram o quão belo e brutal o esporte competitivo pode ser. Sobre como ele pode moldar a sua vida pro bem ou pro mal. Onde os personagens não são necessariamente bons ou maus. Foi quando veio no fundo da minha memória um mangá peculiar. Com uma arte mais ou menos, mas com uma das melhores protagonistas que o mangá de esporte já teve. Tempo foi um mangá publicado entre 2009 e 2015, de autoria de Otamoari. Apesar desse tempo longo de publicação, Eu conheço esse mangá. ele tem apenas Eu nunca li, mas já vi vídeos sobre ele. Acho que o Super Pet Wolf fez um vídeo sobre. 33 capítulos, sendo um mangá curto e fácil de acompanhar, onde acompanhamos os bastidores do MMA feminino. Algo que já logo de cara eu gostei bastante por causa do carinho absurdo que eu tenho por Baki. Porém, já logo de cara dá pra perceber um dos grandes problemas desse mangá, que é a sua arte. O traço de tempo não é algo particularmente impressionante, ainda que ele melhore bastante lá pro capítulo 20 e 22, com uma ação ao mesmo tempo limpa e muito impactante nos golpes. Isso fica claro até no sombreamento das personagens, que dá um contraste muito grande com relação ao que estava sendo feito no início da história. Porém, não era nada de realmente impressionante e que se aproximasse de um mangá de esporte de sucesso. Claro que não ajuda muito que a barra pro nível de desenho desse tipo de história é muito alta, tendo que competir com o traço do Yusuke Murata, do Shinichi Sakamoto e do Takehiko Inoue. É realmente muito elevado o nível. Mas se fosse só isso, eu não acharia tão ruim. Mas tempo me passa um feeling meio estranho. Não é algo que eu consiga colocar em palavras muito bem. Geralmente, quando eu engato no mangá de esporte, eu leio 20, 30 capítulos sem parar. Isso aconteceu até mesmo quando eu tava lendo Blue Lock, que falem o que quiser, tem uma das artes mais absurdas dos mangás de esporte dessa geração. Eu até acredito que foi isso que manteve ele no hype, mesmo tendo uma adaptação em anime que eu só não chamo de insulto porque deve ter tido um pastel e um caldo de cana de orçamento para ser feita. Eu acho que em tempo é um problema não só de traço propriamente dito, mas de quadrinização. Como você pode ver, eu não sou nenhuma autoridade em analisar arte de mangá, porque eu não tenho o ícone da Nagatoro no perfil. Linkzinho. E o Eric Artey. Bom demais. 2 autoridades. Sei lá, foi um pouco cansativo ler esse mangá. E olha que eu sou fanboy do Naoki Urasawa, o cara que fez o Slice of Life seinen episódico e vendeu pra todo mundo que era um thriller de investigação. Apesar disso, o mangá me deixou bem interessado. Ele mostra uma faceta bem diferente de um esporte que eu conheço bem pouco. Nele vemos pessoas adultas. Foda que o mangá não tem final direito, né?
que apesar de amarem o esporte não podem viver disso, tendo cada pessoa ali o seu próprio trabalho. Apesar do mangá em si não ser tão focado nesse mundo do MMA, mas num pequeno episódio envolvendo nossa protagonista. Natsuo Ishido é uma pessoa talentosa, capaz de assimilar qualquer técnica ou habilidade esportiva, sendo destaque no dojo É isso de mesmo, karatê. mas depois que ela encontra a garota que faz um negócio melhor do que ela fica obcecada em humilhar a menina, mais ou menos isso aí, eu acho. Onde treinava quando criança e no time de vôlei onde ela está hoje. Ela é um literal prodígio. Só tem um problema. Ela é uma pessoa horrível, egocêntrica, arrogante, violenta, prepotente e sadomasoquista. Quase que literalmente, vocês já vão ver. E isso faz dela uma ótima protagonista. Ela não tem o objetivo nobre de chegar às nacionais ou ser a campeão mundial de MMA. Tudo que ela quer é dar uma surra na Mawatari Yuzuko, que é o Rock Lee desse mangá, e é nem por causa das sobrancelhas comicamente grandes que ela tem. Só que isso é apenas a camada externa dessa motivação, sendo o real motivo de Natsuo algo muito mais profundo, envolvendo frustrações e traumas da personagem. Em animes de esporte mais tradicionais, como Haikyuu, Hajime no Ippo e até Blue Lock, se você forçar bastante a barra, todos eles partem de um, digamos, ponto em comum. O protagonista, que não é naturalmente talentoso, um underdog. Alguém que precisa superar as adversidades através do seu esforço, engenhosidade e espírito de equipe. Ou na base da aura de Shed se for Blue Lock, né? O que, sendo sincero, é uma ferramenta honesta de roteiro, sendo usado em praticamente todo tipo de história, porque é algo que cria uma identificação fácil com o leitor, uma vez que nós passamos a torcer pelo protagonista. Ter uma vitória suada depois de superar grandes dificuldades torna a vitória ainda mais gratificante. Isso vale até para narrativas de filmes e séries em live action, como Arremesso Final, por exemplo, que é uma das O famoso ciclo tentativa de falha, momento de tensão, blá blá blá, aquele negócio que eu já tô cansado de saber dos meus vídeos. melhores coisas que eu já vi na Netflix, mostrando de forma documental toda a jornada árdua do Bulls e do Michael Jordan, de azarões do campeonato até se tornarem um dos times mais lendários da história da NBA. Isso já é a técnica de empatia, né? A recompensa das promessas iniciais e resultado do esforço compartilhado que você tem com o personagem. Já que mesmo se tratando de eventos da Por isso todo mundo gosta do Rock Lee, ou do Asta, esse tipo de coisa, né? O Asta ainda sofre por causa do anime e tal, mas quem não gosta do Asta depois de ler o mangá, boa pessoa não é não. vida real, criar uma narrativa torna tudo mais engajante de assistir. Isso porque eu nem falei de Rock o Lutador, que é o símbolo máximo desse tipo de história no cinema. Que é bem legal, mas a Shita no Joe fez antes, né? Mas o que acontece quando seu personagem já é alguém abençoado com grande talento? Como desenvolver alguém que simplesmente não precisa se esforçar para alcançar grandes objetivos? Geralmente vemos esse tipo de personagem ser o antagonista da história. De cabeça eu penso em personagens como o Agon de Eushield 21, o Aomini de Kuroko e o Peco de Ping Pong, apesar desse último ser co-protagonista na sua história. Esse tipo de coisa acontece... Também tem o Kageyama, né, de Haikyuu. Ele não... Ele é incrível, né? Ele tem mais outras questões, mas ele é isso, né? Tipo, você tem o Hinata, que é o esforçado, o Kage... Qual que é o nome dele? Esqueci. Eu não sei se é Kageyama, mas é o cara lá, o setter, né? O levantador, que é incrível. Ele é muito bom, mas ele é tão bom que afasta os outros. Ele tem que aprender a trabalhar em equipe e tal. E essa menina aí que quer bater no outro, né, você pode fazer duas coisas. Você pode fazer o protagonista ser um babaca e ele se ferra e começa a aprender o que é ser gente. Esse é um tipo de história. Você pode fazer ele ser um babaca, mas todo mundo em volta dele ser mais babaca ainda, o que você faz se interessar por ele por comparação. Você pode fazer ele ser um babaca e ele ter que lidar com... E muito bom, e ter que lidar com coisas muito difíceis que ninguém mais conseguiria. E quando normalmente os outros são babacas em volta dele, você pode tanto fazer ser difícil ou fácil, porque se o cara é babaca e os outros são piores ainda, ele humilhar os outros também é bom. Isso é basicamente a história de muito Isekai de poder, protagonista poderoso genérico. E você pode fazer também que o protagonista é muito poderoso, mas as coisas que ele tem que lidar não envolvem a característica que ele é muito poderoso. Então, no caso, o Saitama ou o Mob. Aqui, tipo, a menina é uma prodígio em tudo, mas se na luta ela não é prodígio, eu tô dando um exemplo, não é que necessariamente o mangá seja assim que eu não tô lembrado. Você tem essa característica de, tipo, ela é uma filha da puta, mas encontrou algo onde ela não é boa, ou não é a melhor.
E isso deixa ela obcecada com aquilo, que aí eu acho que é a parada do mangá. Uma vez que personagens assim são ótimas barreiras para o desenvolvimento do underdog. Mas como desenvolver uma história assim quando o seu protagonista é essa barreira? Além disso, outra característica importante no protagonista mais comum de esporte é seu senso de competitividade. Ele apenas deseja disputar com os melhores. Ele não guarda mágoas, não odeia ou despreza o oponente. Ele é literalmente o meme do tamo competindo, sendo uma boa pessoa, como o Ippo, o Hinata, o Kagami e até mesmo o Nomiya de Rio. E é natural que seja assim, porque de novo, via de regra, o objetivo de qualquer história é fazer você se identificar e gostar do protagonista. Mas o que acontece quando o personagem principal da sua história é um lixo como ser humano? Bem, existe a saída fácil que é dar um passado triste pro vilão. Porque, ele sofreu tanto, passou por tanta coisa, agora ele vai fazer muito pior porque, gente, ele sofreu, né? E achar que isso sozinho justifica a razão de ser do personagem. Ou quando a própria narrativa tenta justificar as atrocidades que ele faz, ao invés de confrontá-lo com as suas consequências das suas ações. Já que num mundo minimamente verossímil, ações têm consequências. Olha, se pareceu que eu tô falando de algum anime específico, não foi nada disso. Então fica tranquilo, tá, fanboy? Nesse sentido, o Teppo escolhe mostrar a Natsuko como uma pessoa tão talentosa como babaca. E dado o fato de que ela é um prodígio, você já deve ter uma ideia do nível de caráter que ela tem. Mas ao mesmo tempo, ela não é realmente uma pessoa ruim. Ela não trapaceia ou prejudica ninguém durante as lutas. Não porque ela seja perfeita, mas porque ela quer lutar nos seus termos. Tem inclusive uma cena logo no início do mangá, onde ela ainda está no time de vôlei e usa bandagens nos dedos, para parecer que ela se esforça. Acho interessante como o mangá já estabelece a personagem como alguém que tem tédio, solidão por não entender o esforço dos outros e de ser alvo de inveja dessas pessoas. Como eu disse antes, o senso comum de anime de esporte é construir essa ideia de camaradagem através do esforço, de crescer e evoluir através desse esforço. O grande problema é que Natsuko nunca precisou se esforçar, ela sempre foi o ápice do talento e da habilidade. Nesse sentido, o arco dela me lembra bastante do Saitama de One Punch Man, alguém que alcançou o ápice da força e do poder, mas que se sente vazio por não possuir qualquer propósito, porque tudo é tão fácil que nem mesmo vale o esforço, a ponto da Natsuko querer perder uma luta para sentir que finalmente está subindo uma montanha difícil. Nesse sentido, Yuzuko é o completo oposto da protagonista, alguém energético que ama MMA e quer competir e ser cada vez melhor, sobrepujando qualquer oponente, apesar de não ter o talento nato. A tenacidade de Yuzuko não conhece limites, sendo justamente isso que irrita tanto a Natsuko. Yuzuko se divertia lutando porque ela sabia que cada vitória foi conquistada com muito esforço. Ela esmaga o orgulho de seus oponentes com um sorriso no rosto, porque para ela é apenas diversão, não havia ego, sangue, suor ou lágrimas, e era isso que tornava ela tão assustadora. A existência de alguém assim era um insulto à existência da protagonista, pois nas palavras da própria Natsuko, é porque ele é muito boa, tem uma tonelada de potencial e está focada em continuar trabalhando nisso para melhorar. E não só isso, ela tem uma personalidade muito legal. E para piorar, ela tem a mesma idade que eu. Se ela fosse mais velha, então eu poderia dizer que ela teve mais tempo e ignorar isso. Se ela fosse mais jovem, eu diria que ela tem mais talento e eu não ligaria. Mas ela nasceu no mesmo tempo que eu e teve o mesmo tempo que eu e vai estar lá. Vai parecer que o tempo que me foi dado foi um desperdício e eu não posso deixar ficar assim. E isso se amarra muito bem com o outro trauma de Natsuko, de seu irmão ter se trancado no quarto por meses porque ela o defendeu de bullies que o maltratavam. A protagonista era melhor que ele em tudo, nos esportes, nos estudos e até na altura. E tudo isso sem qualquer esforço. É bem legal como o mangá mostra essa personagem que é tão altiva, forte e até mesmo arrogante, se tornar tão vulnerável quando está perto do irmão. É como se ela se culpasse em partes pelo que aconteceu, a ponto dela parecer meio que gostar do irmão maltratar ela. A Natsuko é meio estranha, mas se ela tem uma escrita tão consistente assim, eu já não posso falar a mesma coisa da Yuzuko. Eu sei que ela deveria ser essa representação do herói de shonen de esporte, só que ela tem tão pouco tempo de desenvolvimento, parece que ela é só um arquétipo ambulante sem muita personalidade. O que é um contraste fortíssimo com a Natsuko, que é tão cheia de detalhes, de coisas que gosta, que não gosta, de um passado. O mangá no geral é meio corrido mesmo. Você tem uma série de interações e detalhes que tá muito na cara que era um build-up para coisas do futuro, principalmente na relação entre a Kontani e a Arin de Cordeiro. Sobre todo aquele papo da Kontani vingar o mestre dela, só que o mangá acaba e essa luta nunca acontece. Bom, pelo menos a Arin já é BR, então nós temos um Blaze e um Meshoned nesse mangá. Incrível. Mas apesar disso, eu gosto de como esse mangá acaba, e alerta de spoiler, quer dizer, não que alguém se importe, né, mas enfim. Nesse ponto vemos Natsuko perdendo a luta contra Yuzuko, o que estranhamente a deixa muito feliz. Aprontou com tudo que podia e foi além dos próprios limites, e mesmo assim perdeu. Finalmente sua sensação de tédio
de solidão tinha sido aplacada. Ela inclusive faz as pazes com seu irmão e eles assistem filmes do Van Damme. Só que isso logicamente era um sonho da Natsuo. O que mostra que apesar de tudo ela é só uma garota normal. E é isso que eu talvez goste tanto nesse mangá, sobre como ele é absurdamente mundano. A história não termina numa jornada épica rumo ao topo do mundo do MMA. Ele termina com a Natsuo vivendo a sua vida. Peraí que o áudio mutou aqui sem querer, gente. Volta aí. Talvez goste tanto nesse mangá, sobre como ele é absurdamente mundano. A história não termina numa jornada épica rumo ao topo do mundo do MMA. Ele termina com a Natsuo vivendo a sua vida normal. Ela ainda quer lutar e esmagar os seus oponentes, mas é só isso. E ok, você pode dizer que esse não era o objetivo inicial da história. E sim, tudo dava a entender que teríamos mais, muito mais. Só que, às vezes, parece que isso não importa. A Natsuo alcançou seu objetivo de lutar com tudo e contra Yuzuko. A história poderia ter ido além, mas com certeza. Só que eu simplesmente não consigo desgostar desse final. O que eu tiro dessa história toda é sobre como o tempo fala sobre o valor do esforço, sobre como apenas uma vitória pelo esforço vale a pena. Não porque é o certo ou porque é algo nobre, mas sim porque é algo que torna essa jornada intrigante e a vitória gratificante. Conseguir algo tão fácil pode até ser mais confortável, eu não vou mentir, mas deve ser muito, muito tedioso. Então acredito que seja isso, agradeço a você que está vendo esse vídeo de manhã, de tarde à noite. Lançamos vídeos novos todas as segundas-feiras ao meio-dia aqui no YouTube e temos as nossas redes sociais, @Sucatópole, lá no TikTok e no Instagram. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Aqui é o Nash. Tenha uma vida longa e próspera. Até. O Nash, ele era DJ de uma rádio de anime de muito tempo atrás que eu escutava. Ficar tocando opening de anime, porque antigamente para você baixar música de opening de anime, você tinha que ir no sites específicos e tal. E aí eu botava na opening de anime na rádio Blast, Rádio Blast. Ou era outra? Tinha Rádio Blast, tinha outra que eu escutava também. E eu deixava tocando músicas em japonês lá pra conhecer músicas novas e tudo mais. Então, ele era um DJ em alguma dessas rádios. E o primeiro podcast eu acho que eu participei, ou um dos primeiros, foi no podcast do Nash. E foi muito divertido. Eu voltei lá uma segunda vez, se eu não me engano. Então, muito legal. O Nash tá com o canal. Ficou ótimo o vídeo. Recomendo pra vocês aí. Soltou vídeo ontem mesmo. E o Nash é das antigas, tá? Ele é um cara já mais velho, tem mais ou menos a minha idade. Tá acompanhando anime há muito tempo, discutindo anime há muito tempo. E ficou bem legal o vídeo dele, parabéns. Espero que os outros tenham essa qualidade também, que ele vá crescendo. Eu vi o de Furikuri. E gostei muito. Dei um feedbackzinho pra ele, questão de microfone, eu acho, a estrutura do roteiro. Que bom que deu resultado aqui. Mas aí tá lutando contra o algoritmo, né? É foda, mano, é foda. Se você quer lutar contra o algoritmo, falando de anime em geral, é um negócio complexo. Ó, o que vocês me mandarem aqui, ó? Quem é o pai do Shonen moderno, hein? Esse é bom de vocês me mandarem aí, ó. É interessante pra assistir, pô. Na verdade, como eu dei golpe de estado, foda-se, eu vou assistir outro vídeo dele, é isso. De algum tempo pra... Acabou-se. Acabou-se. Finalmente é assim que funciona a live dos membros agora. Eu que mando, não é mais vocês.